Olá, bem-vindos mais um Prosa de Cartório, Cidadania em Cada Conversa. E hoje aqui nós estamos recebendo os convidados Dr. Felipe Mendonça e a doutora Isadora Peixoto e a nossa diretora do Recivil, Soraya Boan. Eu passo a palavra aqui já de imediato para o Dr. Felipe para fazer as suas considerações iniciais. Olá, Genilson, Soraya, Isadora, telespectadores. Meu nome é Felipe, eu estou representando aqui o Departamento Jurídico do Recivil. Eu já sou advogado atuante aqui no Recivil há mais de 19 anos e com certeza vai ser um prazer imenso compartilhar aqui com vocês da nossa experiência e também, né, daquilo que a gente pode contribuir aí com os registradores com nossa atividade. E agora passa a palavra para a doutora Isadora. Eu sou Isadora Peixoto, trabalho aqui no Recivil há aproximadamente 9 anos. Passei pelo setor de informática e depois para o jurídico. E vai ser um prazer compartilhar a experiência que eu tenho aqui, ajudando e auxiliando, né, os oficiais ao longo desse tempo. E a nossa queridíssima diretora Soraya Boan. Obrigada, Genilson. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou Soraya Boan, sou oficial do Cartório de Registro Civil de Sabará e estou aqui no Recivil contribuindo, né, para nossa diretoria e para todos os oficiais, para que a gente possa, cada dia, ter uma atividade melhor, mais fácil. E com isso a gente conta sempre com o jurídico para nos ajudar a desembolar alguns problemas. Pois é. O Felipe e Isadora, o motivo de trazê-los aqui hoje foi basicamente, né, para trazer alguns esclarecimentos, aproximar o jurídico do Recivil dos oficiais, né? Porque muitas vezes eles têm algumas dúvidas, né? Tem colegas que eu acho que até nem sabe dos direitos dele, de usar o jurídico para os procedimentos administrativos, processos judiciais. Quando nós assumimos aqui, né, Soraya, o jurídico tinha outro perfil, né? A gente mudou um pouco o perfil do jurídico do Recivil, nós fizemos uma reestruturação no setor, era terceirizado os escritórios, né? Nós trouxemos os processos judiciais todos para o jurídico do Recivil. Na verdade, nós universalizamos o jurídico para os oficiais. Sim, basicamente isso que a senhora falou, nós universalizamos o atendimento jurídico dos oficiais. Então, assim, eu gostaria, vou começar pelo Felipe, depois a doutora Isadora fica à vontade, de saber, você falar um pouco do papel, né, o papel fundamental do departamento jurídico hoje dentro do Recivil. E aí, logo em seguida, você pode até falar da questão da segurança, o papel dele na segurança jurídica dos registradores civis também. Tá? Perfeito, Genilson. Né? Como eu estou aqui desde o começo, eu tenho um pouco de propriedade assim para falar, né, como que foi estruturado e também o crescimento do departamento jurídico ao longo dos anos. Em 2007, quando eu inicio aqui, na verdade, como o Genilson bem colocou, a gente tinha um jurídico que, em relação ao contencioso, às ações judiciais, a gente observava que poucos oficiais, de fato, tinham conhecimento que o Recivil oferecia esse tipo de prestação de serviço. E, além disso, também era um serviço que era terceirizado. Então, o jurídico ele tinha um papel consultivo em respostas que, na época, até era por atendimento telefônico, por e-mail, até fax, eu peguei na época. E em relação ao contencioso, e era uma época que a gente tinha muito menos processo administrativo disciplinar, por exemplo, né? Que era a fiscalização não era nem 1% do que é hoje, né? Do rigor que ela é hoje. Então, o Recivil oferecia esse serviço, mas de uma forma terceirizada, com um grande escritório de advocacia aqui de Belo Horizonte, mas era terceirizado. Inclusive, eu vim desse escritório de advocacia que prestava serviço, Recivil precisava de um profissional do direito aqui, eu estava formando e logo que eu peguei meu AB, eu já vim para cá definitivo, comecei a advogar, mas inicialmente nesse contexto do consultivo e ao longo dos anos, né, a gente foi assumindo algumas responsabilidades,
né, a Flávia, né, que também é advogada, a gente começou a viajar, a dar cursos de qualificação com professores. Também começamos de forma externa a atuar como professor, etc. E quando, de fato, vem a diretoria do Recivil, Genilson, Soraya, os demais diretores, eles se reúnem com o departamento jurídico e falam, gente, tá na hora da gente mudar um pouco a chave, porque a gente precisa universalizar o atendimento, ao mesmo passo que a gente tem que utilizar os recursos do Recivil para o próprio registrador. De certa forma, então, a gente vai ter que reestruturar o jurídico de forma que é mais interessante a gente ter um jurídico interno que atue no contencioso também do que ter um escritório terceirizado. E a partir desse momento, então, a gente começa a assumir, então, as ações judiciais. O Recivil, ele atua de forma preventiva por meio das consultas. Hoje, né, a gente não tem mais o telefone, mas a gente tem um chat, tem um e-mail para essas consultas do dia a dia e atua também de forma reativa nas ações judiciais ou também em processos administrativos disciplinares e outros tipos de procedimentos administrativos que o oficial vem a ter. Então, o jurídico hoje, para além de atuar como um órgão de defesa, ele tem também essa importância de conferir a segurança jurídica necessária para que o registrador ele tenha tranquilidade de exercer a sua atividade ali no dia a dia com maior tranquilidade. Então, a gente tem, de fato, né, o consultivo e tem também a parte contenciosa. Ô Felipe, eu gostaria só de fazer que você esclarecesse algumas medidas que foram tomadas. Por exemplo, antes, a Isadora também sabe disso, o acesso ao jurídico era muito por telefone, né? Eu lembro quando nós chegamos aqui, vocês atendiam demais. Eu peguei essa fase, a gente atendia muito, era o tempo inteiro, assim, tinha dia de ser só eu atender 80 cartórios. Pois é. Por telefone. Então... Aí a fila era muito grande também, porque como, se não me engano, eram 4 atendendo, e todo mundo queria conversar, e hoje com o chat uma pessoa consegue atender mais pessoas, então ficou mais dinâmico essa questão do atendimento. Nessa época do telefone não dava para atender todo mundo rápido, assim, igual é hoje. Entendi. Pois é, e hoje o atendimento, ele além do chat, tem o e-mail, né? Isso. E o telefone, excepcionalmente, né? Porque, e assim, eu lembro que quando nós chegamos aqui, pouco tempo depois, reunindo com você, com a Flávia, vocês falavam do desgaste que tinha do atendimento por telefone, né? Muitas vezes, parece que alguns advogados, inclusive, chegaram a ter até problema de saúde, né? Porque era muito desgastante e é estressante o atendimento telefônico, né? Então, assim, eu acho que esse novo modelo... A gente sabe que tem oficiais, né, Soraya, nas visitas que reclamam muito para a gente, eles querem o telefone, né? Mas o mesmo problema que eu vejo no jurídico, eu vejo no TI. Tá? O TI também tem esse problema do telefone, que às vezes não dá conta de ficar só no telefone. O telefone, às vezes, ele toma 1 hora o atendimento no TI. Você ocupa o telefone 1 hora. E era muita, assim, poluição sonora, porque era o telefone tocando o tempo inteiro, todo mundo conversando ali, cada um com o oficial. E hoje em dia, com o atendimento via chat, isso acabou. Fora que, assim, as demandas são solucionadas rápidas, mas tem coisa que demanda análise de documento que a gente pede para enviar por e-mail. E sempre que o oficial quer falar por telefone, alguma coisa que não consegue resolver ali, que geralmente consegue, a gente já liga na hora. A gente não deixa o oficial esperando muito também, não. Ô Genilson, o trabalho do jurídico na prevenção também, para contenção de riscos, ele é muito importante. Ele é um pilar ali do Recivil propriamente dito e tem uma importância nessa função do consultivo que, assim, ela realmente não pode ser, né, ignorada. E, nesse contexto, quando a gente traz o chat ele possibilita anexar documentos, ele deixa toda a conversa formalizada, o oficial ele tem acesso ali a
conversa. Importante. Os fundamentos jurídicos foram utilizados para tirar uma dúvida. Às vezes, um tempo depois que ele fez a consulta, ele se lembra e entra em contato e pede para mandar a conversa ali do chat. Então, hoje, quem está ali na ponta atendendo são advogados. Então, advogados bem treinados. A gente tem muita confiança na nossa equipe, porque a gente sabe também que do outro lado está um registrador que é extremamente qualificado ali, né? Ele entende do direito, ele está ali respirando, vivenciando o dia a dia, ele quer um suporte, uma segurança jurídica para praticar um ato, então ele tem que ter esse retorno, e o chat ele proporciona isso, né? A segurança é muito maior, tanto para o advogado que está respondendo, quanto para o próprio registrador. E o telefone, muitas vezes, tinha essa dificuldade. As palavras, né, às vezes se perdem, às vezes ficava que ele disse, não disse, não tinha como encaminhar documento para poder visualizar. Então, por mais que, às vezes, o telefone é só pegar e ligar, o chat é uma ferramenta que agrega mais por conta disso. Então, de fato, eu acho que todo mundo sai ganhando com ele. Sim. E fora, assim, também, igual o Felipe falou, são todos advogados, treinados, e a gente tem uma equipe bem unida, e às vezes é algum caso mais complexo, que todo mundo discute, até chegar a uma conclusão, né? É sempre em prol da segurança jurídica, do oficial ali, para ter uma resposta. Então, às vezes, não é só uma pessoa, uma opinião, né? É a equipe toda. Isso é importante. E é muito interessante também, eu quero lembrar que nós temos dentro do Recife o grupo de enunciados, e nele participa a doutora Flávia. Então, ela traz muita contribuição, ela traz muitos questionamentos que vocês, do jurídico, recebem, né? E é debatido ali no grupo de enunciados. Então, também é mais uma oportunidade de debate, já que você falou de debate, né? Que pode trazer boas soluções. Quanto mais cabeças pensantes, melhor o resultado. Ô, Felipe, só para os colegas terem uma ideia, no ano de 2026, vocês tiveram mais ou menos quantos atendimentos anuais, né? Mensais também, a gente faz até o cálculo aqui pelos anuais. E assim, qual o perfil dessas demandas, o que mais tem demandado o setor jurídico? Vocês têm esses números? A gente tem os relatórios, né, apresentamos eles mensalmente para a diretoria e também anualmente a gente divulga um panorama institucional do departamento. Em relação aos atendimentos do ano de 2025, foram feitos 28.776 atendimentos, consultas dos registradores, via chat e também retorno de ligação telefônica. Quantos? 20? 28.776. Dá mais ou menos ali uma média de... mensal. Pouco mais de 2.000 ali, né? 2.000 daria 24.000, quase 2.500, um pouco menos de 2.500. Mensais. Aí dividindo isso aí por dia... 2.000 dividido por 20? Uns 200 atendimentos por dia? Por aí. Não, 100, né? 100. 100. Dá os 100 atendimentos 100 atendimentos por dia, mais ou menos. E também, além, né, dos atendimentos, isso aqui é só de chat e telefone, a gente tem 5.174 e-mails que foram respondidos. Não, então esses 100 atendimentos aí é só de chat? Só de chat, 28.776 no ano todo, só de chat, e alguns retornos de telefone. 5.174 e-mails de consultas que eles encaminham, né? Aí, dúvidas. Exatamente. Quando não consegue, assim, ali resolver no chat, alguma coisa que depende de análise de documento mais complexa, a gente pede por e-mail. E aqui, Felipe, eu noto que, assim, às vezes conversando com os registradores, eles sentem um pouco de muita falta, porque aqui em Minas, hoje nós somos em torno dos 1.280 cartórios, né, de registro civil. E dentro desses 1.280, em torno de 1.000 hoje já tem atribuição notarial. Sim. O setor, ele tem uma carência nessa parte de notas, né? Até porque o foco do Recivil é o registro civil. Né? O sindicato é dos registradores civis. Mas a gente hoje percebe que essa demanda do notas tem aumentado.
Assim, a gente tem carência em relação a modelos, mas as demandas, todas a gente responde, estuda. Então, assim, todas as dúvidas, porque também tem muitas de notas, são respondidas prontamente. Uhum. De fato, Genilson, o Recivil, ele, como sindicatos, os oficiais de Recivil, ele sempre teve, sempre priorizou, teve o foco, de fato, no registro civil. Uhum. Mas principalmente de uns anos para cá, com as anexações e até com, né, algumas interinidades, etc., a gente, de fato, começou a qualificar mais nossa equipe, até mesmo com a própria Isadora, que ela é bem especialista no Notas. Na parte de Ela notas. gravou, inclusive, uma aula do Capacita Recivil. A gente tem estimulado nossa equipe, a gente estuda casos e também com o próprio Capacita, a gente, as advogadas, principalmente também, elas têm assistido às aulas e traz para a gente. Então, assim, a gente está procurando qualificá-los também. Para além disso, Genilson, a gente, no contencioso também, seja em processo administrativo disciplinar, que envolve muitas vezes alguma questão de notas mesmo, Totalmente Maioria, responsabilidade civil, né? ou isso, nas ações indenizatórias também, a gente tem muito caso que é ato notarial, sabe? Seja falsificação de assinatura em ato de conhecimento de firma, ou seja um questionamento de nulidade do próprio ato notarial que foi praticado. Então, assim, a gente também procura desenvolver cada vez mais Sim, o Notas. na questão judicial, o Recivil tem certeza que atua com muito competência, mas eu digo assim, na questão consultiva, tem Aham. muita consulta nessa área de notas? Tem crescido. Tem crescido? Tem crescido, cada vez mais. Talvez, Felipe, a gente já tem que começar a repensar nessa hora essa questão do atendimento do notas, sabe? Começar talvez pensar, qualificar melhor, ou trazer um profissional com experiência prática, eu acho que seria muito importante. Uma pessoa geralmente, quando não resolve no chat, porque às vezes é complexo de responder ali na hora, aí a gente pede para mandar por e-mail que dá um e parecer. e aí a gente para, estuda e responde. E muitas vezes também que é o Notas, ele às vezes envolve um conhecimento que muitas vezes no registro civil ali é um pouco mais limitado à Lei 6.015, a talvez o nosso Código de Normas Mineiro, ou então o Código Nacional de Normas, tem uma discussão que fica mais restrita naquele campo, né? O Notas, muitas vezes, é um universo mais aberto, né? Envolve mais o direito civil, direito de família, sucessões. Então, tem algumas discussões que elas são mais amplas e, muitas vezes também, a gente recebe uma consulta que é um pouco mais complexa, a gente vai recebendo e trocando com o próprio oficial do outro lado também, que ele vai apresentando outras nuances, e assim a gente Formas de procura... cobrança, às vezes aparecem vários tipos de escritura, e a gente estuda, porque às vezes nem tem só uma resposta. Eu já peguei pareceres da própria corregedoria de consulta sobre cobrança, que tem mais de uma resposta. Sim. Então, assim, é bem dinâmico. E isso é uma coisa muito interessante, Felipe, porque, Isadora, porque tem algumas circunstâncias, né? Eu também sou oficial e sei muito bem como que isso funciona, que a gente traz algumas dúvidas para você, para o jurídico, para vocês, e existem algumas saídas, né? Ó, você pode ir por esse caminho, ou você pode ir por aquele caminho, e aí realmente, às vezes é até difícil o jurídico dizer, olha, faça isso, né? Isso é algo muito importante da gente dizer, porque embora o jurídico esteja aqui para fazer, né, para nos auxiliar, ele não pode tomar a decisão pelo oficial. Exatamente. Né? Assim, a gente, o jurídico nos apresenta as possibilidades, as saídas jurídicas, vamos dizer assim, e por vezes acontece de ter mais de uma saída. Né? Não à toa que às vezes o mesmo ato que um oficial pratica de uma forma e o outro vê de outra em relação à cobrança, em relação a documentos exigidos. E aí, às vezes, realmente não dá para vocês, o jurídico, dizerem, ó, faça assim, e aí, se a coisa não der certo, Isso, a gente diga para nós também. sobre isso. Eu até estou curioso, por exemplo, no caso do Notas, normalmente a pessoa que atua na área de notas, ele é mais estudioso, né? Assim, ele tem que estudar, né? Porque não tem condições dele, se ele não estiver Às vezes a estudando. gente pega alguns casos que a gente pensa assim que às vezes a própria pessoa que perguntou bastaria estudar um pouco mais, né? Mas De fato,
o Notas ele tem essa complexidade e muito mais até que de um próprio registro civil, como Soraya bem disse aqui, às vezes tem uma situação jurídica desenhada ali que ela pode ter dois entendimentos, né? Não, eu até digo porque é o seguinte, quando eu falei isso, é porque às vezes a pessoa que está do Notas, que está fazendo uma consulta, ele não está trazendo o beabá, o normal do dia a dia. Normalmente ele fala assim, isso aqui é complexo, isso aqui eu não tô... Isso aqui eu vou ter que pegar um parecer de alguém para me ajudar aqui, entendeu? Eu acho, pelo menos assim, pelo pouco tempo que tem que eu estou, né, nessa área de notas, eu percebo isso, que quando às vezes tem uns casos mais complexos, que às vezes você tem que dar uma estudada mais profunda, né? Igual a Soraya falou, às vezes tem um entendimento, vai por esse caminho. Então, assim, quando caem aqui os assuntos de notas, principalmente Isadora, né? Que a Isadora que pega mais. É nesse sentido? São casos mais elaborados, casos que exigem uma maior... Vou dizer que uns 70%, assim, todo dia tem muitos e-mails para responder. Tem uns que são muito elaborados, que é até gostoso, assim, de pegar, porque a gente estuda... São desafiadores, são né? desafiadores e ali você tem uma resposta técnica. E não pode ser uma resposta rápida, né? Não pode. Você tem que estudar também, estuda. né? Eu tenho uns livros lá que eu pego eles para poder embasar, né, as respostas, mas também tem alguns e-mails que você vê que a pessoa ali não está muito sabendo nem o que está perguntando. Aí a gente tem que orientar bem do beabá mesmo para ajudar naquele ato. Pois, Adora, você sabe que eu acho que isso é interessante, sabe? Enfim, eu vejo como registradora que isso também faz parte, né? De um jurídico que quer ajudar o associado, de um jurídico que realmente pode contribuir, né? Para talvez, assim, porque isso é muito interessante. Às vezes, o que é fácil para um não é para outro, e isso é uma dinâmica muito comum, né? Por isso que realmente, gente, o jurídico aqui, a gente sempre fala isso com toda a equipe, que nenhuma demanda é menos importante do que outra. Isso é super importante, né? Ressaltar que, embora às vezes, né, a gente até gostaria que o jurídico pudesse responder por nós, né? Dizendo assim, olha, Soraya, faça isso, mas às vezes eles realmente não fazem, até por uma questão de não ultrapassar o limite da decisão do próprio oficial, né? Porque isso é uma questão, às vezes, que pode gerar alguma penalidade, pode gerar algum conflito com a parte do outro lado, que é o nosso usuário, né? O usuário do cartório. Então, eu compreendo bastante essa parte de vocês, mas é claro que toda consulta é bem-vinda, né? Toda consulta é bem-vinda, nada é entre aspas, bobo, tudo é aproveitado. Exatamente. Né? E é uma construção, gente. Né? Hoje a gente pergunta uma coisa que parece que é boba, e a gente aprende essa e passa para a próxima, e às e vezes ninguém é uma nasceu novidade, sabendo. né? Porque teve muitos oficiais que pegaram notas agora, então realmente precisa de aprender o beabá mesmo. Então, assim, a gente está ali para isso também, né? Para as demandas de dia a dia, corriqueiras, por exemplo, com um volume maior, que, querendo ou não, são maioria em relação à complexidade que esses casos do Notas, alguns casos exigem, a gente tem uma padronização de atendimento, a equipe é qualificada, como eu disse, são advogadas que estão ali atendendo, e também a gente procurou estruturar a equipe de modo a dar uma resposta efetiva e rápida para o oficial, porque às vezes ele está ali no balcão, está precisando ali de ter uma segurança para praticar um ato, ele não pode esperar. Então a gente prioriza muito essa questão de também atendê-lo com a prioridade que é necessária ali para a prática daqueles atos. E a nossa experiência aqui também, ela permite a gente identificar alguns comportamentos, alguns padrões que é interessante para esse lado do atendimento. Então, por exemplo, essas demandas que são mais complexas, como a senhora fala, toda questão aqui é bem-vinda, não tem nenhuma pergunta
Porque aparentemente uma pergunta pode ser inofensiva, mas por trás dela está um problema O gigantesco sindicato ali. está aqui para isso, né? Para responder lógico. qualquer dúvida que o qualquer oficial dúvida. tiver. Ele É. ninguém está aqui limitando o tipo de atendimento. Agora, Felipe, você tem 19 anos, né? Uhum. E a Isadora quantos? 9. Gente, de 9. cartório, viu? Não, De de receber. 9 anos de recivil, De recibo. de jurídico. Então, Isadora, eu até pensei que ela tinha menos, tá dá um tempinho bom já, né? O que você enxerga dos problemas lá atrás, quando você entrou, uns 5 anos depois, dos problemas de hoje? O perfil dos problemas são os mesmos? Mudou alguma coisa? Ó, As demandas, né? As as demandas. demandas. O perfil dessas demandas, os problemas, como que eles... Lá atrás tinha a seguinte situação. A gente tinha basicamente só a Lei 6.015, ou a Lei 8.935. Não tinha O código de por normas. exemplo, notas tinha o antigo provimento 5478 do Tribunal de Justiça. Então, assim, já era... E a gente estava ali, quando eu entrei em 2007, pô, a gente está falando de um provimento com 30 anos de existência que ainda regulamentava a matéria ali, Às vezes- relacionada a notas, né? Às vezes a gente até usa defesas quando são atos Mais bem antigos. né? Exatamente. Então, as consultas que tinham antes, e outro detalhe importante, as questões jurídicas, com o passar dos anos também, até pela competência, né, dos próprios dos próprios registradores tabeliães, começou a ter muito essa desjudicialização, né? Sendo incorporados muitos atos ali na prática do dia a dia. Divórcio, Divórcio, inventário, Campeão, campeão. adjudicação compulsória. Exatamente. União estável. O próprio registro civil, alteração É, de prenome, Gênero. de prenome e gênero. É. Então, assim, coisas que antes era alteração só do nome judicial. também, né? Que é recente. princípio de mutabilidade do nome. Exatamente. Acabou. Hoje caiu por terra, né, essa imutabilidade. Então, essas exigências todas aí, né, esses diplomas normativos todos que foram nascendo, o código de normas, a gente observa também a atuação do CNJ muito mais rigorosa. Antes praticamente não existia. A gente tinha atos normativos esparsos, algumas regulamentações, mas tudo isso contribuiu para uma fiscalização que é muito mais rigorosa. Então, hoje, o número de procedimentos, de processos administrativos disciplinares é muito maior. As correições Você são tem muito mais ou mais menos um rigorosas. percentual, assim, de quanto Eu nunca- que aumentou? Não, 100%, eu nunca 200%? parei assim Nunca para fiz esse- analisar. Mas antes, Genilson, a gente tinha, por exemplo, o processo administrativo disciplinar, antes era muito pontual, sabe? Uma denúncia de uma irregularidade que era muito menos. Hoje, o que a gente observa? Além da correição, principalmente quando vai a extraordinária, os itens da correição, eles são analisados ali, e aquilo, a depender, também, né, se não for tratado imediatamente ali pelo registrador, por exemplo, dando uma resposta ao relatório e tudo, aquilo vai virando, entre aspas, um monstrinho. Ele pode virar ali um processo administrativo disciplinar. Antes a gente não tinha isso, não tinha esse rigor da fiscalização todo, não tinha esse cuidado, não tinha esse conhecimento da atividade notarial e registral. Então, assim, isso tudo vai aumentando muito. E um detalhe importante hoje também se observa que tem muito mais reclamação, né, com inteligência artificial. A inteligência artificial vem para o bem e para o mal, né? Às vezes o usuário tem um desconhecimento da atividade registral e notarial, aí, assim, na maior parte das vezes até o registrador tem razão, e às vezes o usuário, por ser comodidade ou por não gostar ali de uma resposta, ele simplesmente entra com uma reclamação contra o cartório. É mais fácil entrar com esse tipo de reclamação hoje, por exemplo, nos canais digitais, do que antigamente, que ele de fato tinha que redigir, levar lá no fórum, protocolar, né? Hoje é mais facilitado. Então, a gente vê que teve um aumento da demanda por muito desconhecimento da própria atividade do usuário, entendeu? Mas infelizmente com a universalização da desjudicialização e universalização do serviço, isso vai aumentar, né? Porque o que acontece? A universalização do judiciário, né? As pessoas, o acesso, facilitar o acesso ao judiciário. Nós temos a gratuidade, a justiça gratuita. Você vê como que o volume é altíssimo, né, de demandas no Brasil, justamente por causa disso, que facilitou demais, né?
Inclusive já tem alguns pensadores, doutrinadores já falando para repensar essa gratuidade de justiça, né? Ser tão fácil assim conseguir. Aí tem alguns juízes que estão sendo mais rigorosos, né? Olhando mesmo se aquela pessoa... E é isso que você falou, facilitou demais com a tecnologia, do cara, num clique ali, ele já reclama, né? Quando é o Código Consumidor, é a mesma coisa, né? Código Consumidor, todo mundo teve aquela febre de denúncia, de ações judiciais nas relações de consumo, né? Mas você vê que até os próprios órgãos de consumo hoje deram uma arrefecida. Você não vê mais eles tão atuando. Talvez é um processo até de educação, né, da população. Então, e os cartórios... E tem canais também que eu acho que ajudam a resolver... hoje tem os youtubers que fazem denúncias, que falam coisas que eles nem entendem de cartório. Às vezes, né, saem os youtubers aí propagando coisa que... sem entendimento nenhum. Isso tudo contribui. Né? E aquela fama do cartório também, de o cartório milionário, de que cartório é fechado demais, que não sei, burocrático, entendeu? Então, assim, você nota que ainda tem uma resistência contra os cartórios. Inclusive, esse podcast que a gente criou, primeiro, uma relação com os nossos associados, mas também tem temas aqui que a gente vai trazer nos podcasts que vai ser justamente para esclarecer a população, e muitas vezes até por ignorância, né? Eles falam as coisas ou demandam, né? Exatamente. E o jurídico, nesse contexto, Genilson, ele tem esse papel de prevenção que ele é muito importante. Então, por exemplo, o oficial, quando, vamos supor que um determinado usuário reclama de determinado ato que foi praticado ali no cartório, o jurídico presta essa atuação no seguinte sentido: o registrador pode encaminhar para a gente a reclamação, a demanda, porque a gente vai recepcionar e ali já começa, na verdade, na nossa visão, uma defesa preventiva para evitar o contencioso, para evitar que aquilo se transforme num procedimento disciplinar, e outra, que para mesmo que aquilo se torne um procedimento disciplinar, para já começar ali a desenhar uma defesa para ele, que ele vai usar com uma maior chance de ter êxito ali num arquivamento de um procedimento desse. Então, tem essa atuação preventiva, é muito importante. Sim. O próprio chat, né? Às vezes a pessoa está atendendo alguém no balcão, não sabe como agir, já entra no chat, já questiona, explica a situação e ali já resolve, a pessoa sai satisfeita, o oficial também, ou com embasamento até para negar, se for o caso, a prática de um ato, e tendo segurança jurídica para evitar esses conflitos, né? O Felipe e Isadora, nós temos tido muito êxito nas ações judiciais, Soraya. Você sabe disso, sim, sabe? Tenho acompanhado. A gente tem acompanhado, a gente fica muito feliz quando vê o jurídico do Recivil, né, obtendo êxito, às vezes na defesa dos nossos colegas, né, que às vezes tem apuros, né, desesperado, tem uns que me ligam, né, Felipe, às vezes me mandam pedindo ajuda e tal, fala, não, pode enviar para o jurídico, pro Felipe lá, que eles vão entrar com essa ação para vocês, pode ficar tranquilo que você vai ser bem defendido e tal. Então, assim, a diretoria fica muito feliz quando recebe a notícia. Olha, teve um êxito aqui, nós ganhamos esse PCA, nós ganhamos... Então, assim, eu gostaria que você destacasse, teve alguma dessas ações aí, ultimamente, que o jurídico do Recivil obteve êxito, que você daria um destaque, assim, especial, algum exemplo? Nas ações de indenização também contra registradores, fala para mim qual tem sido a principal linha de defesa do Recivil nessas também. Não, ótimo, Genilson. Boa pergunta, e também é um tema que a gente gosta de falar bastante. Em relação a um caso assim, de destaque que a gente teve ali no departamento jurídico, a gente teve um processo administrativo disciplinar foi instaurado contra uma determinada registradora, e estava apurando, né, uma situação relacionada às cargas na CRC. Só que durante ali a instrução processual, a gente observou, foi até um trabalho que o Recivil fez, institucional, perante o CNJ. Eu lembro de reuniões, Genilson,
inclusive sua participação. Alexandre participou também, diretor do Recivil, Augusto participou também. Ou seja, nacional. com o Operador Nacional, teve toda uma interlocução ali. E o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele viu ali que a situação de Minas Gerais tinha uma peculiaridade que demandava uma tratativa diferenciada. E o Conselho Nacional de Justiça, até juntamente com a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, chegaram ao entendimento ali que deveria ser readequado aqueles prazos de carga na CRC nacional, e foi o que aconteceu. Foi estipulado um novo cronograma. E a partir daquele momento, nesse processo administrativo disciplinar que a gente estava atuando, a gente começou a implorar, basicamente, para que o julgador ele conseguisse vislumbrar ali, o objeto desse processo administrativo disciplinar, que ele não mais subsiste, porque a gente tem um novo cronograma que foi definido pelo CNJ, conjuntamente com a Corregedoria Geral de Justiça. Só que, infelizmente, apesar do nosso esforço, a gente não teve êxito, né? Inicialmente, quando, vamos chamar assim, na primeira instância ali, né? Quando teve o julgamento inicial do processo administrativo disciplinar, a gente recorre, vai para o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, apesar do esforço de despachar com o desembargador relator, de levar memorial, de sustentar oral no Conselho, a gente não teve êxito. E, de fato, aquilo, a gente chegou a se reunir, né, Gênios, com a registradora, com a própria diretora, com a Letícia também, e aquilo estava incomodando a gente, né? A gente entendeu que aquilo ali era, de fato, uma situação que não era só um caso isolado, né? Aquilo ali, de certa maneira, repercutia em toda a classe. Sim. Porque você tinha um novo prazo que foi fixado, que, entre aspas, beneficiou a classe inteira. Até o próprio direito penal, né? Quando se cria uma lei posterior que ela beneficia o réu, ela retroage para beneficiá-lo, né? E no de tributário também, né? No direito tributário também né? A lei retroage para beneficiar o réu. E seria mais ou menos você fazendo analogia esse caso, né? E assim, como teve essa nova regra que beneficiou toda a classe, não justificaria você punir isoladamente uma pessoa só numa multa estratosférica. Então, aquilo realmente tocou a gente. A multa era quanto, mais ou menos? 270 mil reais, mais ou menos. Muito dinheiro. E depois daquela reunião, a gente sensibilizado ali com a situação e vendo realmente que o nosso papel institucional, não só de jurídico, como recivil mesmo, de defesa da classe, a gente ingressa com o PCA, né, com o Procedimento de Controle Administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Logo, a gente obtém uma liminar para poder suspender o pagamento da multa. Nesse PCA foi interessante também que vai para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, e ministro, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, e ele, num parecer que ele apresenta no procedimento de controle administrativo, ele estabelece ali algumas premissas que, de fato, era o que a gente vinha alegando ali o tempo todo. Ele fala que, de fato, não justificaria, né, com a alteração dos prazos que foi feito pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi abalizado pela Corregedoria Geral de Justiça, você ter uma delegatária ali punida numa multa exorbitante. E, posteriormente, foi levado a plenário, a liminar ratificada, e no julgamento do mérito do PCA, a gente obteve, né, o ganho total e foi anulada tanto o processo administrativo disciplinar quanto aquela penalidade administrativa. Então, de fato, foi um caso de 2026, assim, que como defesa de classe para a gente foi bem emblemático. Exatamente. Vocês estão de parabéns. Em relação à segunda pergunta, Genilson, a gente, ao longo dos anos também, cada vez mais, né, Isadora, a gente não para, a gente vai aperfeiçoando nossas defesas judiciais. Por exemplo, nas ações indenizatórias, a gente já tem um checklist aqui pronto, né, das preliminares, das prejudiciais de mérito. Às vezes tem decadência, principalmente prescrição. A gente já sabe o caminho que a gente vai percorrer aí. O Supremo Tribunal Federal, né, julgou o tema 777 da repercussão geral, com base numa alteração que teve no artigo 22 da 8935, da Lei 8935, em março de 2016. A partir daquele momento, a gente tem um entendimento, uma tese que a gente construiu muito aqui no estado de Minas Gerais,
e ela tem sido acatada, né, majoritariamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisões do STF também, no sentido de que, por ser uma delegação, quem que responde primeiramente por um ato praticado pelo notário registrador é o Estado, e posteriormente o Estado, em casos de culpa ou dolo, que ele vai exercer um regresso contra o oficial titular. A gente fica muito atento a essa situação nas ações judiciais e, assim, a gente tem obtido êxito na grande maioria das ações indenizatórias, tanto para casos de registro civil, quanto também para casos de notas. Esses casos também, eu acho que assim, só para a gente pontuar aqui, né? Quais são os principais casos que vocês enfrentam, tanto do registro civil quanto notas de ações indenizatórias? Não, eu diria os principais riscos, né, jurídicos que os registradores têm enfrentado e assim, o que o jurídico tem feito para prevenir de atos preventivos aí? A gente, na prevenção, a gente conta até um projeto que Soraya participa, Letícia também, da diretoria. A diretoria é muito envolvida, Genilson. Na prevenção é muito importante a gente uniformizar procedimentos. Sim. Então, hoje, o Recivil, ele oferece, a gente tem os enunciados. Recentemente, a gente teve um dos enunciados mais 2 vezes, já juízes, Genilson, citando em decisões enunciados do Recivil para amparar decisões judiciais, sentenças, né, a gente compartilhou com pessoas. Então, assim, os enunciados, eles são estudados com muito carinho. A gente tem participação do jurídico, mas também a gente tem participação de diretores, de outros registradores também. E há essa reunião e quando fecha-se ali um enunciado, é muito importante que todos os registradores sigam ele para a gente ter uma uniformização. E essa uniformização padroniza o atendimento e isso gera menos conflito. Sim. Porque a gente tem uma... E ele tem um respaldo, né? Na hora que der um problema, um PAD ou alguma coisa assim, ele tem um respaldo da sua entidade clássica com os enunciados, né? Que foi ali por trás, tem todo um estudo meticuloso, né, e tal. E além dos enunciados, Genilson, o Recivil também tem oferecido, que é muito importante para a qualificação da equipe, não só do registrador, né, dos prepostos, que é o Capacita Recivil. Não, aliás, o Capacita está qualificando não só o jurídico, não. Nós abrimos o Capacita para o TI e abrimos o Capacita também para o Recomp. Os funcionários do Recomp, tem que qualificar todo mundo. Isso. A pessoa trabalha dentro do sindicato de cartório, dos registradores civis, que tem notas, tem que entender, tem que conhecer, pelo menos tem uma base, né, para ele poder saber o que ele está, a hora que ele lê alguma coisa, saber interpretar aquilo e saber onde ele vai buscar informação, o que ele pode falar, o que ele não pode. Então... Isso é muito importante. E, Genilson, sob essas demandas das ações indenizatórias, é só assim, pontuar 2 que aparecem mais, uma de registro civil e uma de notas. No registro civil, a gente tem um tipo de ação que a gente sabe que pelo volume, né, que é muito difícil ali, balcão, atendimento, acontece, por exemplo, no registro de óbito, de às vezes ter aquela troca do número de CPF do declarante com o falecido. Isso, infelizmente, Deixa eu dar uma acontece. Dica. Pessoal, eu lá no cartório tenho um costume, todo mês, eu peço alguém para conferir o número de CPF das pessoas que faleceram. Porque isso evita a gente passar por esse desgosto de matar a pessoa viva que depende de aposentadoria e que vai atrás do cartório para dizer, olha, vocês, por um ato de vocês, meu benefício foi cortado e aí a gente vai ter que encarar uma ação, às vezes até de danos morais. Ou então mais de 2 pessoas conferir na hora que lavrar o óbito, né? Já pega ali de imediato, passa para um outro, fala, confere aí tudo e tal, porque às vezes você está ali o dia todo lavrando termo, e número, o cérebro às vezes trai, né? E aí, às vezes, conversa com o declarante, às vezes começa a conversar e tal, dá uma distraída, e o outro que talvez está com a cabeça fresquinha, tal, vai lá, dá uma lida, opa, pega o erro. Isso é importante. É muito importante, tanto que o Genilson falou, né, de ter esse double check, vamos assim dizer, de ter um conferindo o trabalho do outro, e o que Soraya também falou é muito relevante, porque a partir do momento que detecta que, de fato, né,
teve um equívoco ali, essa atuação imediata do oficial faz toda a diferença. Porque, além de comunicar no CIRC... Entrar de imediato no CIRC já alterar. Primeira coisa é o CIRC. Exatamente. Já dá um operadora nacional também. Operador nacional, exatamente. Nacional. Além de tomar todas essas providências, dependendo também do caso, a gente... Para evitar o que o Soraya está falando, pode perder um benefício previdenciário identidade, carteira de trânsito, né? De motorista, tem que comunicar tudo rapidinho. Se algum órgão tiver ali com resistência, faz até um ofício por escrito. Receita Federal. Porque para se resguardar isso como defesa do registrador, se for o caso de ter uma ação contenciosa ali, é muito importante para demonstrar, fez tudo que está ao alcance, não gerou dano nenhum, né, para aquela pessoa. Então, essa atuação proativa é muito importante. E já do Nota, Genil, só para citar um caso também, né, Isadora, que a gente tem muito aqui, que acontece falsificação de documento de identidade. Infelizmente, o falsário vai até o cartório se passando por alguém e, às vezes, você conhece firma principalmente em autorização de transferência de veículo. E se passando por uma pessoa para aplicar um golpe. A maioria que cai aqui são esses casos, assim. Das ações indenizatórias do Registro Civil e do Notas, a maior parte são esses casos. Reconhecimento de firma, principalmente do Notas, né? Do Notas reconhecimento de firma falso. Às vezes procuração falsa também para alienar um imóvel. É um perigo também, é um perigo. E depender, o que alguns que a gente conversa muito, né? Conversa muito com, por exemplo, com a Letícia, que tem muita experiência no Notas, né? E trocando muita ideia, o que o registrador ali pode fazer para evitar esse tipo de fraude, a depender da situação, que o pessoal faz muito na prática, como prevenção, Genilson, vê ali que tem uma situação que é um pouco diferente, eles solicitam até... a pessoa apresentou um RG, às vezes pede, deixa eu conferir sua CNH aqui também. Sim. Porque é difícil um falsário a CNH ela é mais segura porque você pega pelo QR Code. Perfeito. Você consulta, aí você puxa fotos das pessoas. Se o cara tiver falsificado, aí... Entendeu? Então a CNH hoje eu acho que é um dos documentos mais seguros. Mais confiáveis. Mas a gente tem defesa por isso também, viu, Janice? A gente tem tese de mérito. Que não aconteça, mas a gente está aqui para ajudar também. Pois é, e a questão da capacitação, né? A capacitação é outra coisa muito importante e, assim, essa integração do jurídico, né? Ministrando aulas, videoaulas também, eu acho que muito importante, né? Exatamente, Genilson. O Capacita Recivil, o jurídico está diretamente envolvido no projeto. A gente, né, como falei, teve Isadora gravando a parte de notas, a gente tem Flávia coordenando ali o Registro Civil, gravando a maior parte das aulas, mas as nossas advogadas também, que estão ali no consultivo, elas estão gravando também para o Capacita. Sim. A gente teve o Capacita, o Capacita, ele tá bem democrático, né? Tem advogados do Registro Civil, colegas notários, tem colegas do Registro Civil. A gente democratizou bastante, né? Porque estamos descobrindo grandes talentos aí que dão aula, né? Tem colegas nossos que dão aula em faculdade, a gente não sabia. E aí a gente conversando nesses cursos, as pessoas vão se apresentando, você vai conhecendo melhor, né? E a gente, desde que nós entramos no Registro Civil, né, Soraya? A gente sempre procurou tentar democratizar essa questão de aula, sabe? Nós fizemos processo seletivo e tal. Inclusive, eu até dar um recado para os oficiais que gostam de dar aula. E às vezes tem alguns aí, né, que estão assistindo e a gente não conhece ou não sabe, que envia, se tem algum que ministra aula em faculdade ou que gosta de dar aula, né? Mande para a gente o currículo, né? Que a gente vai avaliar, nós vamos pedir para a nossa diretora acadêmica, que é a Ceciane, e a vice-diretora, que é a Letícia, para entrar em contato e, né, gravar uma videoaula, mandar para a gente. A gente tem feito isso, inclusive com alguns colegas, já tem enviado, e a gente vai levá-los para os próximos cursos, né? Agora teve uns que mandaram agora em cima, não dá tempo, mas os próximos cursos, depois desse de Janaúba, a gente vai
levá-los para ministrar aula. E eu acho que para os advogados também é bom integrar, né, no Capacita. Sem dúvida. Na nossa equipe hoje, as advogadas, a Júlia, a Mariana e a Liz, Isso, gravar. no registro civil, elas gravaram. E além delas também a gente tem a Mariana, não, desculpa, a Isabela e a Milena, né, que estão ali na parte do dia a dia, ali no consultivo, né, mas que, principalmente a Isabela tem muita experiência, ajuda muito a gente aqui. Tá. O Felipe, agora vamos falar da questão da tecnologia. A tecnologia no jurídico. Hoje até tive uma conversa hoje com a Carolina lá, e até parece ter umas demandas do jurídico na questão da tecnologia, né, que a gente vai até avaliar depois com a diretoria para a gente implementar no jurídico. Mas, assim, com esse avanço aí da tecnologia, quais são o impacto, né, desses serviços, dessas plataformas digitais no trabalho do jurídico? Eu acho que a inteligência artificial, Genilson, ela vem muito para ajudar. Mas ela também precisa ser utilizada com moderação e a gente entende, por exemplo, a nossa demanda do registrador ali, a gente já entendeu que cada dúvida é uma dúvida. Então, assim, a gente procura não tratar aquilo como algo genérico, que vai cair numa vala comum, que vai ter uma resposta automatizada sempre. Então, o nosso desafio, né, por mais que a gente queira também criar uma ferramenta de inteligência artificial para agente jurídico baseado no banco de dados que a gente precisa ter o cuidado de oferecer isso com segurança jurídica para que não vire algo também robotizado e também, Sim. né? Porque o oficial sempre, a dúvida jurídica sempre tem aquele toquezinho da peculiaridade do caso que merece uma atenção. Então a gente tem um projeto de fato, né, para a gente buscar ferramentas nesse sentido, porque talvez isso facilite Para agilizar, pra inclusive. agilizar. Né? O que eu entendo, não sei se a Soraya já percebeu isso também, mas assim, a inteligência artificial ela ajuda para caramba, ajuda muito. Mas assim, não adianta também você chegar lá com a inteligência artificial se você não sabe o assunto direito. Eu acho que você tem, por exemplo, um advogado, você constrói ali uma petição, né, fundamenta tudo bonitinho, como se não existisse inteligência artificial. Depois você colocar a inteligência artificial para perguntas em cima daquela petição, para ele sugerir alguma coisa, para sofisticar aquela peça, para enriquecer, talvez, a questão jurisprudencial, porque às vezes a inteligência artificial é uma coisa nova e é fácil para a inteligência artificial, né? Teve uma decisão recente que referenda isso, tal, e às vezes você procurou ali e não encontrou, né? Mas isso a gente tem até que ficar esperto, porque a gente já pegou iniciais feitas por advogados, mas tá tendo com até decisões jurisprudências inexistentes. Então, mas tá tendo... Ela cria. Sim. E a pessoa não confere. Sim, mas tem... Nem mas tem confere, até já decisões joga lá. judiciais, não é só decisão, não. Com prompt, né? Eu vi decisão com prompt. Com prompt, né? De comando, É. Então, Não, tem que ter muito cuidado. Principalmente, por exemplo, no contencioso, o objetivo dela é o que o Genilson falou, assim, você utiliza para aperfeiçoar uma redação. Sim, e mesmo assim determinado- tendo cuidado, checando ter tudo, cuidado, lendo, entendeu? Agora, jurisprudência, por exemplo, é muito falha. Não dá para confiar de jeito nenhum. E doutrina também, ela às vezes cria da cabeça dela. Então, assim, é um problema que o judiciário está até enfrentando relacionado a isso. Sim, Que eles falam que é confusão, alucinação, né? Eles usam o termo alucinação da IA. Então, tem isso. Agora, tem um outro lado também, gente, que a gente não pode desconsiderar, que é um problema que eu acho que o registrador enfrenta com o usuário. Porque o usuário vai e joga na inteligência artificial. Quero fazer isso. Pois é, isso culpa aí. é do cartório, assim, e às vezes não tem absolutamente nada a ver de culpa do cartório coisíssima nenhuma. Aí, às vezes, pegou as informações de quem tinha raiva de cartão. Opa, ele não gosta. Deixa eu dar uma... satisfazer o ego dele aqui. Vou jogar isso aqui para conta dos cartórios que ele vai gostar. Tanto e nesse contexto também, a gente tem uma ação judicial, Genilson. A gente preza tanto pela nomenclatura cartório, né? Por quê? Porque o cartório tem que ser ligado exatamente à atividade extrajudicial. Sim. A gente tem até aquela ação do Recivil mesmo como autor,
A gente luta tanto para preservar que É isso mesmo. tá cheio aí de site de atravessador, de despachante, Sim. utilizando nomenclatura cartório, confusão que tá acontecendo. E com inteligência artificial, às vezes é pior também. Pior. Porque A pessoa joga, quero pedir uma certidão. Aí vai um site lá cartório que tem 24 nada a horas, ver. tem nada a ver. Não, Aí já fica muito mais caro do que seria se fosse uma plataforma oficial. Outro dia, eu até, né, nessa ação, até juntei. Olha o que aconteceu aqui. Uma registradora entrou em contato, ela sofreu uma ação, tá respondendo a ação judicial. A gente fez a defesa, está atuando para ela. Um dessas plataformas digitais que utilizam nomenclatura cartório, né, no nosso entendimento, de forma totalmente indevida, colocou um dado dela errado. Colocou que o telefone do cartório era de uma pessoa. A pessoa ficou o dia inteiro. Aí um usuário vai e joga no Google o telefone do cartório tal. Aí aparece o número, só que é de uma particular. Nossa. Aí ela cansou de falar e tal, ajuizou uma ação, aí colocou a plataforma e colocou a nossa afiliada, a registradora, como ré. Aí eu peguei aquilo, fiz questão de juntar na nossa ação para demonstrar, olha o prejuízo para a imagem do cartório, né? Tem que responder uma imagem, Não, uma ação judicial, tem porque a colegas, plataforma está informando errado. tem colegas nossos que já contaram que o usuário liga pro cartório, mas tem 15 dias que eu pedi essa certidão aí, não sei o que eles vão olhar e falar assim, não, mas não foi pra gente que vocês pediram, é os atravessadores. Eles entram no site de atravessadores, pede e acha que tá pedindo no cartório. E o Recivil, né, nós entramos com essa ação judicial contra esses atravessadores, já tem o quê? Já tem uns 4 ou 5 anos. Já. Nós fomos a primeira associação que entrou discutindo esse tema. Sim. Né? Parece-me que agora a operadora nacional está indo pelo mesmo caminho. Parece que eles distribuíram a ação nesse sentido também. Né? Mas isso eu já vinha falando há muito tempo, que isso estava denegrindo a imagem dos cartórios. Sem contar que eles cobram absurdos pela certidão. Uma certidão que no meu cartório custa R$75, eles cobram 200, R$250. Exatamente. Entendeu? Aí o cartório que pega a fama de caro. Pega a fama de caro, né? E assim, demora a entregar o serviço e tal. Você lembra disso. Que na nossa central aqui, nós buscamos fazer várias ações para impedir que os atravessadores usassem a nossa central pedindo segunda via de... Tinha pessoa aqui que pedia assim 1.000 certidões por mês. Pelo CPF a gente sabia que era atravessador. A pessoa estava trabalhando com isso, né? Então é isso. E os desafios? Agora vamos para desafios na visão de futuro, né? Quais são os principais desafios do departamento jurídico, Felipe? Para os próximos anos? Eu acho que cada dia que passa, né, Soraya e Genilson, o pessoal que está nos assistindo, todo dia sai um ato normativo novo, né? E assim, a fiscalização cada vez mais rigorosa também. Então a gente tem esse desafio de ter esse cenário cada vez mais complexo e exige da gente também um aperfeiçoamento para poder entregar para o oficial, né, um jurídico cada vez mais estratégico. E também que a gente consiga oferecer esse suporte para tranquilizar o registrador ali na ponta, que ele tem alguém ali com capacidade jurídica suficiente para poder ali auxiliá-los. E a gente quer isso também, Genilson. A gente quer fortalecer o jurídico para entregar aí cada vez mais essa atuação para o registrador, não só do ponto de vista institucional, né, porque a nossa atuação, quando precisa também contenciosa, reativa também, a gente vai lá defender institucionalmente o que é civil, vai abraçar o nosso filiado, a gente vai caminhar ao lado dele o tempo todo. Então, nosso desafio é aprimorar, aperfeiçoar e encarar essa complexidade que se aproxima e cada vez mais está no nosso dia a dia. E sem contar que vem o registro eletrônico aí, né? Nós estamos preparando para o registro eletrônico, correição online. Então, assim, vai mudando o perfil do registro civil. Eu me lembro. As exigências, né, tecnológicas vão mudando. Quando eu entrei no cartório em 2007, o mais difícil que a gente tinha era controlar o selo físico. Era o mais difícil, saber quantos selos a gente usou durante
aquele dia, qual que era o Nem me nosso lembro estoque. disso. Era o mais difícil, gente. Imagina hoje, né? Inclusive, eu falo isso muito, assim. Hoje, quando uma pessoa assume um cartório, né? Assume um cartório recente, né? Os desafios são muito grandes, são muitas plataformas para entender. Você tem que entender do jurídico, você tem que entender da parte técnica, você tem que entender dessa parte não técnica, mas que é de informática, a informatização do nosso trabalho. E realmente é um desafio muito grande. Né? E a gente está aqui para trabalhar junto, para caminhar junto. Isso que é o mais importante. E aqui é bem completo, né? Porque tem o TI, o jurídico, a gente sempre conversa É. para ligar um ato ao outro. Sempre o TI, quando está com alguma dúvida do que pode colocar ou não no sistema, já conversa com a gente. A gente também tem alguma dúvida em relação a como usar o sistema, fazer alguma coisa relacionada ao selo, a gente vai e pergunta. Então, o Recivil oferece esse suporte completo, né? Isso é muito interessante, né, gente? É. Assim, nenhum departamento trabalha sozinho. Aqui é todo mundo trabalhando junto, É. porque qualquer alteração implica em novas formações, não só no jurídico, no TI, em todos os campos. É isso. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Começa por onde? Pro Felipe ou pela Isadora? Pela Isadora mesmo. Ô, Isadora, o que que te mais motiva na sua atuação hoje dentro do jurídico do Recivil? Assim, você passar para a gente uma mensagem. O que traz essa motivação de todo dia se acordar e vir para o Recivil, atender os oficiais? O que que... Essa questão do cartório em si é muito dinâmico, né? Ali onde o ser humano começa uma vida jurídica. Então, todo mundo passa pelo cartório, seja para fazer o nascimento, casamento, infelizmente, o óbito. Então, assim, é muito importante para todo mundo. Tem a questão de escrituras também, porque ali é realização de sonhos. E aqui é muito dinâmico. Aqui, eu, como advogada, aprendo todos os dias. Então, isso me motiva e eu amo, assim, essa área. Eu me encontrei no direito registral notarial e é isso. Adoro ajudar os oficiais, principalmente em processos administrativos, porque às vezes é desafiador, mas acaba que o resultado do nosso trabalho, né, fica cada vez melhor. E é E isso. que tenha bastante êxito, né? É o que a Porque gente essa mais quando gosta. você pega ali uma peça, né, uma decisão favorável É e muito sabe que você bom. tirou. Satisfatório. Você fez justiça, né? Porque às vezes tá sendo cometido uma injustiça ali, né? Não tem, é muito satisfatório mesmo. E é uma área específica, né? Principalmente da advocacia, a gente não aprende na faculdade Sim. e a gente vai aperfeiçoando, estudando e é isso. E você falou até importante ela ter tocado nisso aí, Soraya, porque é a grande dificuldade da gente conseguir profissionais para Sim. atuar nessa área, tanto Exato. no cartório quanto aqui no Recivil, no jurídico do Recivil, né, Felipe? Exatamente. A gente trazer, por exemplo, uma pessoa que tem pleno domínio no Notas para ser consultor nosso aqui, é muito difícil você conseguir. Tem que ser alguém geralmente que passou assim, né? Porque normalmente a pessoa estudo, ou ele pós. trabalha num cartório, né? Com a pessoa que domina notas, ela está num cartório, ou então ela está estudando para fazer concurso, Isso. né? Então, assim, é muito difícil mesmo, às vezes. Não é fácil você conseguir mão de obra nessa especializada como a nossa área exige, né? E você, Felipe, qual a sua motivação? Você vem todo dia assim para ser o grande gerente jurídico do Recivil? Ó, eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar aqui no Recivil há tanto tempo. Eu vi o crescimento do departamento jurídico. Hoje a gente tem uma equipe que é extremamente qualificada, a gente composta de advogados. A gente quer dar aquela tranquilidade ali para o registrador do outro lado, para entregar ali, né, segurança jurídica, que não é um conceito abstrato, tem que correr atrás ali no dia a dia para oferecer para o registrador. E assim, eu já viajei o estado inteiro dando aula, né, de registro civil. Eu conheço o registrador, eu sei quem que ele é ali no dia a dia, eu sei das dificuldades dele, das dificuldades do registrador do pequeno cartório, passando pelo médio, do grande.
o registro civil é muito ligado aos atos da vida civil, muito ligado a essa questão da gratuidade. E isso, de certa maneira, até machuca a gente um pouco, né? Porque essa questão da sustentabilidade é tão cara e tão difícil para o registro civil, né, Genilson? Quantas vezes a gente conversa aqui que as gratuidades estão aumentando uma proporção infinitamente maior do que a capacidade do fundo de ressarcir esses atos gratuitos. Então, esse contexto todo faz assim que eu tenha uma entrega aqui que me motive diariamente a vir aqui. Quando a gente tem um processo administrativo disciplinar e tem algum caso, por exemplo, que a gente está vendo ali que tem, na nossa avaliação, lógico, tem uma injustiça, assim, até a gente luta, batalha, às vezes, quando a gente não consegue um êxito ali no recurso, aquilo me machuca pessoalmente, assim. Eu já percebi isso. Fico revoltado por dentro, sangrando. Às vezes eu acho que até mais que o próprio oficial que está lá, que a gente, de fato, abraça a causa, né? A gente gosta do registrador, a gente sabe das dificuldades dele ali no balcão, no dia a dia, sabe o tanto que muitas vezes é sofrido, dificuldade de conseguir mão de obra qualificada pro registro civil. Então, tudo isso é um fator de motivação para eu sempre entregar meu melhor aqui e também o melhor para a nossa equipe no dia a dia. Entrega, viu, gente? Porque o Felipe é muito dedicado. Nossa, Verdade, Felipe. É um orgulho, gente, principalmente também com a diretoria que oferece o suporte integral para a gente, viu? Genilson, Soraya, né? Vocês estando aqui, é importante a gente falar isso, que esse apoio de vocês, assim, é imprescindível e muito importante para a gente. É uma via de mão dupla, né? Exato. vocês estão com a realidade ali, né? Também tem isso. A gente está todos os dias ali. Isso é legal, sabe, Felipe? Porque realmente, todos os dias que eu venho ao Recivil, eu vejo esses dois aqui, alegre, feliz, com um sorriso no rosto, né? Tô falando de vocês dois porque vocês estão aqui, mas o jurídico do Recivil realmente tem pessoas que gostam do que fazem, e isso torna as coisas mais fáceis. E vamos trabalhar para cada vez melhorar ainda mais, né, Felipe? Sempre. A gente tem que sempre estar, na gestão, a gente tem que sempre estar procurando evolução. A gente tem que estar inquieto nessas... Inquieto, né? A gente tem que estar inquieto. Exatamente. E tentar, a gente está fazendo um trabalho muito importante nesses cursos, esses encontros, né, que a gente tem feito agora, que é ouvir muitos oficiais até para buscar esse aprimoramento. Isso. A gente sentir deles o que necessita mudar para poder, né, melhorar o atendimento, para poder atendê-los melhor, né? Porque às vezes nos incomoda muito, né? Às vezes a pessoa fala, mas né, não precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. A gente não, às vezes você nem percebeu aqui, é mesmo isso aí, a gente devia estar indo por esse caminho. Então, a gestão é isso, gestão coletiva, né, em equipe é isso, você ouvir todo mundo e dali você vai tirando as conclusões. Logicamente que muitas vezes a pessoa fala, vocês poderiam fazer isso, isso, aquilo, mas aí quando a gente vai estudar, tem outras implicações, exatamente, que não pode implantar, e não é nem que a gente não quis. Exatamente. Né? Às vezes até entre a própria classe, né? Alguma coisa que às vezes ajuda um pode prejudicar o outro, aí a gente tem que né, pisar em ovos para poder... sabe? Às vezes você mexe numa coisa achando que está agradando a maioria, quando você vai ver um outro, mas não podia ter feito isso, por isso, você fala, poxa, eu não tinha pensado. Recebeu representar todos. Complicado. Tem que representar Essa todos. contribuição do oficial, Genilson, e eu sei que a diretoria promove bastante nos cursos de qualificação isso, tem né, nos encontros regionais, vocês têm aquele momento, aquela troca é muito importante. Porque a liderança é uma montanha russa mesmo, né? Tem dias que a gente está no alto, outros dias para baixo, e a gente tem que reconhecer e tudo aquilo que agrega, até mesmo todas as críticas, a gente tem que saber lidar com elas também, para aperfeiçoar e entregar cada vez mais. Sim. Então, para encerrar, eu vou pedir que vocês dois deixem uma mensagem para os registradores. Falo para os registradores continuarem a estudar, dedicar, que é uma profissão muito bonita, como eu já disse, né, interfere na vida de todo mundo e a gente está aqui para auxiliar da melhor forma possível e pode contar com a gente no que precisar. Ok, Felipe. A minha mensagem para o registrador é: registrador, você não está sozinho, a gente está aqui com você para dar suporte, orientar, para atuar diretamente, para defender
tudo que for necessário, pode contar aí com a gente, e lembrando sempre que segurança jurídica é na prática, é todo dia. Então, estamos juntos. Isso aí. Soraya, uma mensagem A da... nossa mensagem é dizer, vamos juntos, que ninguém está sozinho. Né? E a gente está sempre muito aberto, sabe, pessoal, para ouvir as críticas, para ouvir sugestões, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica mergulhado num pensamento e claro que todo mundo pensando junto, já falei isso, a gente vai achar soluções melhores. Então, fala com a gente está sempre aberto, estamos nos grupos, se não tiver... Essas mensagens conseguem chegar até o Recivil. E é isso, estamos todos juntos. E não pode esquecer, né, Soraya, que nós, antes de ser diretor do Recivil, nós somos oficiais de registro civil. Registro civil, estamos ali, Então, né? assim... Sabemos muito bem como é essa as mesmas lida do dia a dia. As mesmas dificuldades deles são as nossas, As nossas, né? Então, né? assim, os mesmos anseios deles são os nossos, né? E eles têm que entender que aqui dentro do Recivil tem pessoas que se colocam no lugar deles, né? Sim, somos nós. A gente sente na pele tudo que eles sentem. Então, às vezes a gente vai errar, né? Mas procurando acertar, nunca a gente erra por omissão ou de desleixo. Sempre, às vezes, tentando acertar, né? E nós estamos abertos, a diretoria está aberta para aperfeiçoar todos os setores do Recivil. Queremos ouvi-los, estamos abertos às sugestões, às críticas, né? E, inclusive, esse podcast aqui com o jurídico, depois nós vamos fazer com o TI também, vamos fazer com o Recomp, com a comunicação também. Pensa o pessoal da comunicação que eles vão fugir, que não vão não. Também vão... Então é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Felipe Mendonça, da doutora Isadora Peixoto e da doutora Soraya Boan. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, essa conversa muito gostosa, muito enriquecedora, e eu tenho certeza, né, que vai agregar muito, e isso é bom para os oficiais perceberem, né, que o Recivil está sempre preocupado com eles e estamos próximos a eles. O podcast é uma forma de aproximar desses oficiais, né? Porque no dia a dia Minas Gerais é muito grande, não dá para visitar todos os cartórios, não dá para conhecer todo mundo. Mas é isso aí, estamos aqui no Recivil à disposição. Eu agradeço por mais esse episódio do Prosa de Cartório, né? Em cidadania em cada conversa, né? Muito obrigado e até o próximo. Obrigado, Genilson. Obrigada.